Olá, gente querida que segue aqui o canal Filosofia em Movimento. Essa semana eu postei aqui um vídeo comentando, né, aquele diálogo estranho entre a Baby Consuelo, que não é Baby Consuelo mais, é Baby do Brasil, eu sou do tempo da Baby Consuelo, e a Ivete Sangalo sobre o apocalipse, né? E, enfim, aí teve alguns comentários, muitos comentários, quero agradecer aos comentários das pessoas no vídeo, mas eu também estou voltando aqui para comentar dois comentários especificamente, né? Um que é da Sandra Barbosa, minha amiga querida, que ela faz a seguinte pergunta: então os fascistas podem ser impotentes? Eles são impotentes? Um governo fascista, um poder fascista que é tão violento, tão destruidor, tão autoritário, né, tão poderoso, ele pode ser impotente? Então a pergunta dela seria mais ou menos o seguinte, né, Sandra, você confirma se é isso que você questionou ali. Quer dizer, o poder pode ser impotente? A questão é muito interessante porque ela necessita, né, ela pede uma diferenciação entre poder e potência, né? Então, a resposta, em primeiro lugar, né, para a gente começar, é que sim, o poder pode ser impotente, tá? Então, o que é a potência, né? Vamos por aí que a gente já diferencia. Inclusive, o Nietzsche, que é um filósofo contemporâneo, pai da filosofia contemporânea, ele comenta isso, né? Que existe uma prática política dos fracos. Ela está associada a uma fraqueza na potência mesmo. O que é potência? Então vamos lá. O que é potência aqui numa linguagem YouTube rápida, né? A potência tem a ver com a qualidade das coisas que você pode colocar no mundo. Então, essa relação entre potência e ato. Ato é a atualização. O que você tem em potencial que pode atualizar coisas novas no mundo, né? Então, o que você pode fazer no mundo? Isso é potência. O que você é capaz de produzir para o mundo, em termos de imaginação, em termos de ideia, em termos de organização, em termos de projeto, em termos de criatividade, em termos de intelecção mesmo, né? De entender as coisas. Então, a potência, ela geralmente não vem associada à destruição. Porque quando uma pessoa ela é potente, ela consegue inventar formas de vida, reinventar as coisas sem que ela precise destruir, porque ela encontra caminhos. Ela não precisa passar o rodo por cima de tudo. Ela não precisa se negar à compreensão. A potência favorece a compreensão e o trabalho sobre aquilo que é compreendido, percebido. Então, a potência está, inclusive, na percepção da realidade, né? Então, as pessoas que são muito potentes, elas não tendem a não ser destruidoras, porque elas têm competências para fazer outras coisas que não seja destruição. Então, você imagina, por exemplo, algum familiar impotente, ele vai lidar com as coisas de uma maneira destrutiva. Ele não vai conseguir entender as coisas, então vai facilitar tudo pelo autoritarismo paterno, por exemplo, que é uma coisa do patriarcado. Então, o patriarcado exerce poder? Exerce. Ele é potente? Não, ele é impotente, porque ele fica ali na repetição, ele não consegue sair daquelas estruturas de vida, ele não consegue mudar aqueles hábitos, ele não consegue perceber além dos limites daquela estrutura fechadinha. Então, é um exercício de poder, mas é impotente, não tem criatividade, não tem inteligência, não desenvolve recursos para lidar com as coisas de outro modo. Então, quando a gente fala, por exemplo, na política, o autoritarismo, a ditadura, é potente ou impotente? Então, vamos pensar assim, esse golpe que estava sendo armado contra a democracia brasileira, né, dos neofascistas brasileiros, é uma coisa de potência deles ou de impotência? Basta ver o quanto que todo mundo associa as estratégias deles, né, a uma limitação da cognição, a uma limitação na imaginação, a uma ética, uma moral muito pobre, muito mesquinha, muito restrita, que não consegue ir além daqueles hábitos mais atrasados, superados e bobos que a gente pode imaginar. Um líder religioso, ele pode ter poder, mas ele pode ser impotente. Você pega esses líderes histriônicos, gritões, loucos, é assim, isso é impotência, é a violência, é o poder exercido por alguém
que é impotente, que não consegue ir além daquele cercadinho ali onde ele está, tá? Então, o exercício do poder e a potência não é a mesma coisa. Vamos pegar, por exemplo, um movimento como o MST. Eles têm muito poder? Muito poder eles não têm, mas eles têm poder. Mas eles têm, sobretudo, muita potência. Eles fazem alimentos orgânicos, eles se organizam, eles criam escolas nos acampamentos, eles se organizam na internet, eles se organizam em movimentos. Então, é um dos movimentos mais potentes do mundo, é o MST, que é incrivelmente potente. Ele pode conseguir poder com essa potência? Pode. Tomara que consiga e vem conseguindo, né? Mas o fato de ter potência não significa necessariamente que vai estar associado a um certo tipo de exercício institucionalizado de poder, tá bom? Então, Sandra, eu não sei se eu consegui responder, esclarecer um pouquinho melhor essa relação entre poder e potência. Eu acho que o bolsonarismo aspira muito ao poder, mas de um grupo de pessoas muito impotentes em termos de criatividade, de ética, de intelecção mesmo, de compreensão. Isso caracteriza o fascismo como um todo. O racismo, todos esses tipos de visão muito ultra simplificada e destruidora, né? Tá, então essa é a primeira questão que eu queria comentar. A outra questão que eu queria comentar, ele diz assim: uma verdade é que o mundo está uma zona mesmo, gente provocando a ira de Deus. Sim, o mundo está uma zona mesmo, né? Mas que zona é essa? Quando você deseja a ira de Deus, você está desejando o exercício da sua própria ira em nome de Deus. Isso, lá no Rio Grande do Sul, a gente falava isso é tirar o loló da seringa, né? Vai tirar o loló da seringa. De quem que você tem raiva? Por que você tem raiva? Você quer colocar Deus a serviço de qual ódio? De qual revolta? É bom pensar nisso. Vai ser contra o quê? Vai ser, né? Então, pensa assim, qual ódio que você está querendo terceirizar para Deus, sabe? Porque eu acho que se a gente tiver um pouco de verdadeira respeito pela possibilidade de haver um Deus, não vai poder reduzir o pensamento de Deus, as intenções de Deus, sei lá o quê, ao tamanho da sua cabecinha humana, né? Então, quando você pensa que seria bom que Deus trouxesse a sua ira, qual é a sua ira que você está querendo terceirizar para Deus, né? Tá? E se essa ira, e se aquilo sobre o que você quer dirigir a sua ira, destruidora ou transformadora, né? Se de fato isso corresponde a mudanças importantes para a qualidade de vida dos humanos na Terra e com relação ao respeito ao planeta e aos outros animais que habitam nesse planeta, não só animais, né? Todas as formas de vida. Tá bom, gente? Então, assim, ó, videozinho rápido, tô aqui, tô aqui pela casa e tô com isso na cabeça e resolvi, vou fazer então esse vídeo, porque isso ficou na minha cabeça, essas duas coisas, tá bom? Querendo mais questões, gente, que eu comente, traga aqui, põe aqui nos comentários e a gente segue essa conversa online, tá? Um abraço, então, para vocês, tenham um bom fim de semana.